Olá, este trabalho foi feito por mim, Guilherme Garcia, e pelo Marcos Vinícius Bonifácio para a matéria de bases neurais da motricidade. Bom, nesta apresentação vamos abordar alguns temas importantes ligados ao funcionamento do sistema nervoso central e do sistema motor. Começaremos discutindo a terminologia correta para se referir ao acidente vascular encefálico, depois vamos explorar a estimulação elétrica transcraniana, falaremos também sobre o déficit bilateral, explorando como ele se manifesta durante atividades motoras e quais mecanismos fisiológicos e neurológicos podem estar envolvidos. Além disso, vamos discutir brevemente a facilitação bilateral, ou seja, o que ela é, em quais contextos aparece e como contrasta com o déficit. E por fim, as contrações musculares concêntricas e excêntricas, com foco em aplicações práticas e fisiologia. Bom, então respondendo à primeira pergunta, que é qual o termo correto ou mais apropriado? Acidente vascular cerebral, acidente vascular encefálico ou acidente vascular cortical? Bom, quando a gente fala em derrame cerebral, o termo mais popular que costuma surgir nas conversas do dia a dia e também nos meios de comunicação é o AVC, que significa acidente vascular cerebral. Então, o AVC ele acontece quando há uma interrupção súbita no fluxo sanguíneo para uma área do cérebro, e essa interrupção pode ser dada por dois mecanismos principais. Ou o vaso é obstruído, que caracteriza o AVC isquêmico, ou ele se rompe, o que caracteriza o AVC hemorrágico. No entanto, quando a gente olha do ponto de vista anatômico e fisiológico, o termo mais preciso seria AVE, ou seja, o acidente vascular encefálico. E por quê? Porque o encéfalo não é só o cérebro. Ele inclui também o cerebelo e o tronco encefálico. Então, ou seja, quando falamos apenas acidente vascular cerebral, damos a entender que o problema ocorreu necessariamente no cérebro, mas isso nem sempre é verdade. Um acidente vascular pode, por exemplo, atingir o tronco encefálico, comprometendo funções vitais como a respiração e os reflexos. Pode atingir o cerebelo, causando distúrbios de equilíbrio. Então, o termo encefálico acaba sendo mais abrangente e tecnicamente correto. Já quando usamos a expressão AVC cortical, estamos sendo mais específicos. Nesse caso, nos referimos a lesões vasculares que atingem o córtex cerebral, a parte mais superficial e sofisticada do cérebro, que está diretamente envolvida com funções superiores como a linguagem, a percepção, o controle motor fino, o raciocínio e a cognição. Então, para resumir, o termo AVC é o mais conhecido e mais utilizado popularmente. O termo AVE é o mais técnico e abrangente, pois considera todo o encéfalo. E o AVC cortical é uma subclassificação que especifica que a lesão está no córtex cerebral, com impactos geralmente mais evidentes nas funções cognitivas e motoras complexas. Então, entender essa diferença não é só uma questão de nomenclatura, é uma questão de compreensão clínica que influencia o diagnóstico, o prognóstico e até a forma como a reabilitação será conduzida. Agora, respondendo à segunda questão, quando falamos de estimulação transcraniana, seja por corrente contínua ou por estimulação magnética, a primeira coisa a se pensar é qual é o objetivo terapêutico ou funcional que queremos alcançar. Dependendo disso, vamos ter diferentes regiões do cérebro como alvo. Por exemplo, se o foco for reabilitação motora, como no caso de um paciente que sofreu um AVC e teve perda de movimento em um dos lados do corpo, o principal alvo costuma ser o córtex motor primário, a área M1. Nesse caso, então, a estimulação pode ser feita para ativar o hemisfério lesado ou inibir o hemisfério contralateral, que às vezes exerce um excesso de inibição sobre o lado afetado. Então, isso ajuda a reequilibrar a atividade cortical e facilitar a recuperação. Já se estivermos interessados em melhorar o desempenho esportivo ou a aprendizagem motora, o córtex motor continua sendo um dos alvos principais, mas podemos incluir também o córtex pré-motor e o cerebelo, por seu papel na coordenação, no timing e na automatização de movimentos.
Agora, quando falamos em cognição e funções executivas, o foco muda. O principal alvo é o córtex pré-frontal dorso-lateral. Essa região ela está envolvida em memória de trabalho, tomada de decisão, planejamento e controle inibitório. Então, estimular essa região tem mostrado efeitos positivos em tarefas cognitivas, tanto em populações saudáveis quanto em pacientes com transtornos como depressão ou TDAH. Bom, para distúrbios de linguagem, como afasia pós-AVC, os alvos podem ser a área da broca, no hemisfério dominante, ou a região homóloga contralateral, dependendo da estratégia terapêutica. Em contextos de reabilitação neuropsicológica, como em quadros de depressão resistente, a estimulação magnética repetitiva também é aplicada no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo com o objetivo de modular os circuitos relacionados ao humor. E, bom, vale lembrar a escolha do alvo, a polaridade da corrente, a intensidade e a duração da aplicação, tudo isso influencia os efeitos. E por mais que pareça simples aplicar corrente no crânio, os mecanismos são complexos e envolvem neuroplasticidade, liberação de neurotransmissores e alteração da excitabilidade neural. Então, resumindo mais uma vez, a reabilitação motora no córtex motor primário, M1, desempenho e aprendizagem motora no córtex motor, pré-motor e cerebelo, cognição e funções executivas no córtex pré-frontal dorso-lateral, reabilitação da linguagem, área de Broca ou região contralateral e transtornos de humor, também córtex pré-frontal dorso-lateral, especialmente à esquerda. Bom, olá, meu nome é Marcos e eu vou falar um pouco aqui do déficit bilateral e também da facilitação bilateral, que são fenômenos aí da fisiologia do exercício. Bom, o déficit bilateral ele é um fenômeno onde a força gerada ao usar os dois lados do corpo simultaneamente é menor do que a soma das forças produzidas quando usamos cada lado de forma isolada. Então, como foi dado o exemplo aí, se na perna direita você consegue levantar 100 kg e na perna esquerda você também consegue levantar 100 kg, talvez a lógica seria você conseguir levantar 200 kg, mas não é isso que acontece. Quando você faz um levantamento com as duas pernas, você consegue levar no máximo 180 kg. Então essa diferença aí dos 20 kg é o déficit bilateral. Esse fenômeno aí não é exclusivo como no exemplo aí dos membros inferiores, mas nos superiores também. Bom, nós temos alguns mecanismos que podem explicar esse fenômeno. Um deles é a inibição interhemisférica. Então, como o cérebro é dividido em dois hemisférios, né, cada um vai controlar um lado do corpo, durante as ações bilaterais, os hemisférios eles trabalham juntos. Porém, existe uma certa inibição cruzada que acontece, né? Então, o hemisfério acaba reduzindo a atividade do outro numa interferência. Então, isso pode acabar diminuindo a capacidade de ativação muscular. Também existe uma competição por recursos neurais. Então, o cérebro ele pode ter uma capacidade limitada aí de recrutamento simultâneo. Então, quando apenas um lado um lado é ativado do músculo, né, ele tem todos os recursos ali disponíveis, né? Mas quando a gente ativa os dois, o sistema nervoso meio que tem que regular essa capacidade aí, e aí acaba reduzindo o rendimento. Outro ponto também é uma coordenação neural mais complexa. Então, a execução desses movimentos bilaterais ela precisa de um controle mais refinado, né?
Então essa complexidade pode causar uma ativação menos eficiente aí dos músculos, acaba que diminui a força final. Então a gente pode ver que talvez o problema não é só nos músculos, né? Se fosse feita uma ativação direta dos músculos ali sem envolver o sistema nervoso, esse déficit não seria tão aparente assim. Então a gente percebe que esse fenômeno aí, ele tem uma origem mais neural mesmo. Bom, agora falando um pouco dos experimentos, né? Geralmente tem os protocolos, né, a serem seguidos para estudo do déficit bilateral. Então, geralmente o voluntário faz a força com o membro direito, depois com o esquerdo e depois com ambos, né? Esse é o caminho mais lógico para a gente conseguir medir, né? Então, essa performance de força nos testes pode ser medida com dinamômetros, em plataformas de força ou células de carga. Então, a gente pode também medir a atividade muscular com eletromiografia. E também aí, se for um estudo também mais focado na parte neural, tem também como usar uma estimulação de TMS, né, para ver o comportamento do córtex durante as contrações. Nós também podemos ter um efeito aí que pode-se considerar o oposto do déficit bilateral, que é a facilitação bilateral, que ela acontece quando a força gerada pelos dois lados, né, dos músculos, ela é maior do que a soma das forças unilaterais. Então, isso acontece em algumas ocasiões, né? Por exemplo, atletas que fazem o movimento bilateral com frequência, como, por exemplo, levantadores de peso, levantadores de peso olímpico. Também alguns treinos coordenados, né? Com uma alta demanda de força e coordenação, eles acabam induzindo essa adaptação da facilitação bilateral. E esse efeito também pode ser visto em alguns indivíduos em reabilitação, né? Por exemplo, após um AVC, o paciente ele pode ter uma facilitação bilateral como a resposta do treino dele. Que uma ativação de um lado do corpo pode ajudar a despertar o outro lado. Então, pode ser que aí tenha as hipóteses de que essa facilitação aí cruzada dos hemisférios acaba aumentando a eficiência do recrutamento muscular. Bom, então a gente pode ver que na fisiologia as coisas não são tão simples como podem parecer, né? Que não é intuitivo a soma dos movimentos unilaterais não ser igual à força bilateral, né? Então, esse é uma parte que mostra a complexidade do nosso sistema nervoso. E o efeito da facilitação bilateral, ele também demonstra que o sistema nervoso ele também é plástico, né? Então, a gente consegue treinar e moldar ele para superar algumas limitações. Então, dessa parte é isso. Bom, e por fim, respondendo à última questão, quando falamos em tipos de contração muscular, duas categorias muito importantes são a contração concêntrica e a contração excêntrica. A contração concêntrica ocorre quando o músculo encurta enquanto gera força. É o que acontece, por exemplo, quando você sobe um halter em um bíceps curl, ou seja, o bíceps braquial se contrai e encurta, aproximando a mão do ombro. Já a contração excêntrica acontece quando o músculo se alonga ao mesmo tempo em que resiste a uma força.
Usando o mesmo exemplo, ao descer o halter, o bíceps ainda está ativado, mas agora ele está alongando ao invés de estar encurtando. Então ele está freando o movimento por ação excêntrica. Então, do ponto de vista neural, as contrações excêntricas exigem menos recrutamento motor para produzir a mesma força que uma concêntrica. Então, ou seja, você pode gerar mais força com menos ativação neural. Isso se deve a propriedades mecânicas dos sarcômeros e à participação de elementos passivos como o tintim e o tecido conjuntivo. Bom, fisiologicamente, a contração excêntrica gera maior estresse mecânico nas fibras musculares, o que pode induzir mais microlesões e, com isso, maior estímulo para a hipertrofia, mas também maior risco de dor muscular tardia, aquela sensação de musculatura dolorida após um treino intenso. Já a contração concêntrica é mais metabólica, então, ou seja, demanda mais oxigênio e ATP, e está mais associada à velocidade e explosão muscular. Por isso é muito utilizado em treinos funcionais, esportes e atividades que exigem aceleração rápida. Então, quando olhamos para aplicações práticas, ambas têm papel fundamental. No treinamento esportivo, a combinação de concêntrico e excêntrico permite otimizar força e potência. Na reabilitação, o foco em contrações excêntricas pode ajudar na recuperação de tendinopatias, como nos tendões do joelho ou do calcâneo, pois elas aumentam a rigidez do tendão de forma controlada. E também na prevenção de lesões, o trabalho excêntrico ele melhora o controle neuromuscular e a absorção de impacto, como no caso dos isquiotibiais de atletas que fazem corrida de alta intensidade. Então, em resumo, a contração concêntrica encurta o músculo, usada para acelerar movimentos, e a contração excêntrica alonga o músculo sob tensão, usada para desacelerar, controlar e absorver impactos.